dois subplots maravilhosos dessa história. Ou seja, a modificação do funcionamento das cadeias de produção de escoamento vai ser um negócio titânico para acompanhar. Então, sensacional. Vai virar de ponta cabeça coisas que a gente já achava que estavam estabelecidas, né? Com as novas rotas da seda, etc. E os russos, mesmo sob sanções, o que eles vão fazer? Eles vão comerciar cada vez mais com o resto da Eurásia e com todos os parceiros na Eurásia que não condenaram e não sancionaram a Rússia. Isso é super importante. Isso é bem importante. Aliás, é super importante, como você diz mesmo. Super importante, E tinha uma pergunta aqui, na verdade, até... e a gente tem recebido isso com frequência nos últimos dias. O que explica, por exemplo, a posição da Índia, né, que é um país que tem se mantido neutro? Vou te passar para falar sobre isso. Só destacando essa matéria do Lavrov. Vou falar de Índia e Turquia. Vamos falar de Índia e Turquia. E essa fala do Lavrov está dizendo: a Rússia não quer guerra, mas vai assegurar a sua independência em relação ele falou hoje ele falou hoje depois do encontro dele com o Kuleba, que não deu nada. Com o Kuleba. A gente já sabia que não ia dar nada. Né? Isso significa o fim da globalização, Pepe? Assim, então, bom, você está me pedindo para eu fazer um tratado ao Michael Hudson aqui agora. 5 horas, vamos lá. 5 horas, a gente só sai daqui hoje meia-noite. Não, Leonardo, respondendo a sua primeira pergunta, que é Índia, e eu quero anexar a Turquia também. Isso é muito importante porque tem vários níveis na resposta. A Índia faz parte dos BRICS, junto com a Rússia, e da Organização de Cooperação de Xangai, junto com a Rússia. Tem relações próximas desde o tempo da União Soviética com a Rússia. E está trabalhando junto com a Rússia na sua própria ideia de integração euroasiática, que é diferente da chinesa. Então, a Índia simplesmente não pode antagonizar a Rússia, porque eles entendem o que aconteceu. Eles entendem o conceito do Martyanov, de que é uma operação policial envolvendo armas. Também. Eles entenderam perfeitamente. Os turcos entenderam, Leonardo. E olha que loucura. Os turcos não fazem parte da Organização de Cooperação de Xangai, ou seja, eles não têm laços íntimos com os outros grandes da Eurásia. Os turcos têm uma relação complexa com a Rússia porque eles dependem de gás russo, de plantas nucleares, de usinas nucleares, turismo. Entre outras coisas. Esses são 3 dos temas principais. E, evidentemente, eles compraram os S-400, o que geraram aquela gritaria indiscriminada da OTAN e nada. E daí? A gente é da OTAN, mas a gente quer usar o sistema anti-russo, antimísseis russo, porque ele é menor do de vocês. Vocês nem têm algo parecido. Bom, então o que a Turquia está querendo fazer agora? Eles estão tentando se posicionar como mediadores ideais. Não só a Índia poderia ser mediadora, mas a Turquia também. E especialmente porque a Turquia tem um elemento extra em relação à Índia. Eles fazem parte, os ucranianos, da Organização de Estados Turcos, OST, que antes chamava Turkic Council, Conselho Turco. Agora é Organization of Turkic States, Organização de Estados turcófonos, na verdade. Isso que tem ligações históricas, geopolíticas e linguísticas com a Turquia. Por isso que tem uma ligação próxima à Turquia. E, claro, a Turquia vende drones Bayraktar para a Ucrânia, entre outras coisas, o que já gerou telefonemas do Putin para Ankara, falando com o Erdogan: escuta, que história é essa? Você fala em partnership, você fica vendendo drones para esses caras? Bom, então, é bem complicado. Mas a diplomacia turca, especialmente nesses últimos dias, tem sido muito eficaz. Esse encontro hoje entre o Lavrov e o Kuleba não teria acontecido se a diplomacia turca em peso não tivesse feito lobby para os dois, tanto em Moscou quanto em Kiev. Escuta, vai ter o nosso encontro anual de diplomacia. Tem diplomatas do... Vocês vão estar lá, os dois, sentam na mesma mesa e conversam. Então, isso, mérito total para os turcos. Agora, para vocês terem uma ideia de mais um elemento circense da história toda, até a imprensa turca não deu a importância para isso hoje, porque a coisa mais importante que está acontecendo aqui é a visita do presidente de Israel.
E, evidentemente, claro, e isso, do ponto de vista da Turquia, que sempre apoiou os palestinos, é além de absurdo. Então, esse assunto acabou com todos os outros, inclusive esse sucesso da política externa russa, que é botar o Lavrov e o Kuleba na mesma mesa. Então, sabe? Mas isso desaparece no meio da... O negócio vai tão rápido e tão demente que, inclusive, sucessos desaparecem no meio de... Na verdade, um acesso de desespero do Erdogan, porque o Erdogan está procurando partners comerciais, seja quem for, né? Se tem um esquimó querendo vender alguma coisa que funciona para a Turquia, ele vai lá e faz um summit. Mesmo presidente de Israel, exatamente. Ele tentou com os árabes, especialmente com os Emirados Árabes. Os Emirados Árabes falaram, nós não temos dinheiro para botar aí no momento. A Arábia Saudita, relações super complicadas. Bom, o fato de que Turquia e Irã podem se posicionar como mediadores é super importante porque um tem relações excelentes com a Rússia, Índia, e outro tem relações conflituais, mas muito próximas também, Turquia. E o problema é que não tem com quem conversar, Leonardo. Voltamos ao mesmo ponto. Ninguém decide em que é. Não tem governo, né? Teria que conversar, na verdade, com o Biden, né? Biden não sabe que dia a gente está. Tem que conversar. Não, eu sei, mas quem manda? Quem manda no Zelensky? Tem que conversar com os caras do Deep State que mandam no combo Biden. E esse é um problema seríssimo, porque foram esses caras, justamente, que armaram tudo, mesmo precedente ao Maidan em 2014. O Maidan em 2014 ele foi legitimado por Obama, Biden, etc. E tal. Mas não foi, essa policy não veio deles. Veio lá de trás. Veio dos caras barra pesada do Deep State que estão em guerra, uma mistura de neocons e de humanitários imperialistas, entre aspas, que estão em guerra contra a Rússia desde o fim da era Yeltsin, especialmente. Durante a era Yeltsin era perfeito, a Rússia estava subjugada, empobrecida e muda. Isso durou praticamente uma década. A partir do momento que o Putin foi eleito em março de 2000, mudou a história. E aí, quando o Putin fez o famoso discurso em Munique em 2007, dizendo o mundo unipolar vai acabar, aí virou guerra, aí não é nem mais guerra híbrida, é guerra pesada mesmo, disfarçada com hibridismos aqui e acolá. São esses caras que ditam a política americana. O Blinken, que é um funcionário de terceira categoria medíocre, é um mensageiro. O Jake Sullivan é um pobre coitado também. Esses caras não escrevem policy. E isso é uma coisa que, no Ocidente, não se pode falar um negócio desse. Por exemplo, se um dia saísse na capa do Washington Post, que é o jornal da CIA, como todos vocês devem saber, espero. Se isso sai na capa quem é que manda na política externa americana? Reportagem investigativa. Isso virava o sistema de ponta cabeça mais do que quando o Washington Post destruiu o Nixon, porque Oh, shit, tem um... Pode pegar. Não, eu fico cortando quem me chama. Pode pegar para cortar. Não, é um horror. Desculpem. Não, então, sem problema. Um momento mais importante do que a destruição do Nixon, justamente por uma informação da CIA que foi passada para o Washington Post na época, para o Bob Woodward e o Carl Bernstein. Esse seria o furo do século, né? Esse seria o furo do século, né, Leonardo? A gente sabe que nunca vai acontecer. Talvez seja são os caras que mandam mesmo. Então não tem... O Putin conversar com... Como é que chama? O fone de ouvido e o teleprompter do Biden. Você viu o encontro deles? Não deu absolutamente nada, porque Biden, entre aspas, não tem capacidade decisória. Ele teria que conversar com estrategistas do Pentágono, com os caras de think tank. Esses caras fazem policy, redigem policy. Por exemplo, os caras que escreveram o manual que a gente está vendo agora, de guerra híbrida em todos os níveis contra a Rússia, é a Rand Corporation. A Rand Corporation, basicamente, é um think tank do Pentágono e também um think tank do atlanticismo como um todo, como o Atlantic Council,
que publica a revista The Atlantic, a mesma coisa. E esses caras escrevem policy. Esses caras são perigosíssimos, eles são os ideólogos. E aí você pega políticos de quinta, facilmente subornáveis, como Joe Biden e família, que implementam. O Lavrov já falou várias vezes, Leonardo, nós não temos interlocutores. Exatamente. Diga. Agora vamos entrar no tema mais barra pesada de todas, que é o negócio das armas químicas biológicas. Né? Opa! E aí tem essa notícia, inclusive no RT, que os Estados Unidos financiaram, inclusive, laboratórios que tratavam, né, coronavírus de morcegos. Exatamente. Isso está nos documentos que eles obtiveram de ucranianos que trabalham nesses laboratórios. Não é uma invenção do Ministério da Defesa russo. Foram ucranianos que trabalham nos laboratórios que passaram isso para os russos. Então, até que ponto a gente pode falar que isso é verdade ou é propaganda? Por quê? Estou te perguntando isso porque 2 dias atrás, um dia atrás, você tinha matérias na imprensa ocidental, Guardian, etc., dizendo a Rússia prepara ataque com armas químicas. E aí os russos estão dizendo, não, armas químicas é o que eles faziam na Ucrânia. E houve também o depoimento da Victoria Nuland no Congresso americano, em que ela reconheceu a existência de um laboratório químico. Ela foi obrigada, porque se ela não reconhecesse, ela ia ser acusada de perjúrio. Exatamente. Você não pode mentir na frente do Congresso, Leonardo. Ela não tinha como dizer não. Mas você viu, veja bem, como ela disse. Temos research facilities, operações de pesquisa. Ela não falou em laboratórios de pesquisa e ela não admitiu que os Estados Unidos controlam esses laboratórios. E esse é o X da questão que está nesses documentos. E esses documentos são apenas detalhes de documentos que vazaram antes, há anos. E uma das melhores, talvez a melhor fonte pública sobre o envolvimento, sobre os laboratórios, os laboratórios de bioguerra americanos espalhados em torno do espaço russo, mas também na África, etc., é a jornalista búlgara, a Dialina. Vai no site dela. Peraí, deixa eu te Ela deu uma entrevista, essa jornalista deu uma entrevista no podcast Geopolitics and Empire, que é muito bom. Ela é sensacional, Leonardo. Olha, o site dela é diliana.bg. E você entrando no diliana.bg, a matéria principal de capa é justamente as bioarmas do Pentágono. E é um report super detalhado, fala da Geórgia, da Ucrânia, Sierra Leone, tudo isso. Ou seja, já se sabia sobre os laboratórios. O problema é que sempre que os russos oficialmente pediam para os americanos, senta aqui e vamos conversar sobre os biolaboratórios, os laboratórios de bioarmas de vocês. Os americanos nunca aceitaram. E o mais... Agora um elemento, eu diria, quase pantagruélico, Gargantua e Pantagruel da história. Justamente essa sinistra distribuidora de biscoitinhos no Maidan foi obrigada a reconhecer na frente do Congresso que não é fake news e não é conspiração. Os laboratórios existem. E não só... quando você olha o body language dela, a linguagem corporal dela, ela estava visivelmente aterrorizada, porque ela sabia que ela tinha que, pelo menos... Vamos voltar aqui, Pepe, tem 30 segundos. Aí você comenta. Põe, por favor, põe. Olha a cara dela. Exatamente. Research facilities, which, in fact, we are now quite concerned Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach. Ukraine has biological research facilities. Biological research facilities. In fact, we are now quite concerned Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent. Basicamente aqui, Pepe, eu acho que é interessante, ela está muito preocupada mesmo, a expressão facial
tensa. Em tese, eu vi muita gente comentando, bom, ali estão as armas de destruição em massa, ou pelo menos uma tentativa de produzir que não havia no Iraque, né? Se não, for verdade. São verdadeiras. No Ministério da Defesa russo tem uma expressão, eu não tenho aqui na minha frente, como é que chama? A definição deles é montar um sistema coordenado de provocar guerra bacteriológica contra a Rússia. Mais ou menos nesses termos. A definição do Ministério da Defesa, depois de examinar todos os documentos que eles têm, eles soltaram só alguns, eles não soltaram tudo que eles têm ainda. Vão continuar. Não, e ela fala do medo de que o material cai em mãos russas, né? Mas é assim que funciona um PSYOPS, Leonardo. Se eu fosse dar uma aula de PSYOPS para... Ok, PSYOPS 101, como funciona? Você vê um fato como esse, que você é obrigado a reconhecer, e você vira ele de ponta cabeça e culpa a vítima. Ou seja, se acontecer qualquer false flag, que pode acontecer com armas químicas e biológicas na Ucrânia, a culpa é da Rússia, porque os americanos já estabeleceram. É assim que você vira um argumento. É uma coisa tão primária. E ela faz isso... Bom, ela não é... O QI dela não é exatamente a Simone de Beauvoir, né? Ela faz isso achando que qualquer analista bem informado não vai perceber que é uma palhaçada. Pepe, olha só, deixa eu agradecer aqui 2 assinantes, o Rodrigo e o Birajara, e aproveitar, estamos com mais de 10 mil pessoas ao vivo aqui. Vamos dar likes, compartilhar, se inscrever no canal. Quem puder ser membro, brasil247.com/apoio ou membro e pix@brasil247.com.br. São muitos assuntos, Pepe, muita coisa rolando. E eu queria te perguntar... O problema é que para mim é complicado, Leonardo. Eu não penso assim. Eu penso organizadamente. Não, então... Ficar pulando para mim é um problema. Não. É que, na verdade, a gente tinha que ter entrado nesse tema das armas biológicas, né? Então, sim. Se você quiser continuar e falar das consequências disso... O que eu queria dar para vocês é o big picture mesmo. Então vamos lá. O que todos esses temas que a gente está conversando, como eles se juntam e qual é o painel principal? Se você tiver mais algumas perguntas, faça agora, Leonardo. Eu deixo isso para a última parte, tá ok? Não, perguntas aqui a gente tem umas 300, assim, do público. Pode fazer. Não, mas eu vou te fazer uma só e depois a gente passa para o público, porque senão, assim, são temas diferentes, senão a gente não vai conseguir passar para isso que você está chamando do big picture. Sim. O que eu quero te perguntar é o seguinte, quer dizer, a gente falou um pouco do blowback das sanções na Europa, as pessoas falam, aqui na minha cidade a gasolina pulou de tanto para tanto, a conta de energia... Claro. Que efeito político que você... É uma questão, uma curiosidade mesmo. Eu sei que você não está na França agora, mas de que maneira você acha que isso vai impactar a eleição na França? Vai ser pró-Macron ou contra o Macron? É só uma questão bem específica e aí você volta para o quadro maior. Bom, eu acho que eu vou estar lá no meio de abril. Eu não gostaria. Meus amigos já me falaram, se você voltar aqui, no dia que você chegar, você vai estar com Kalashnikov matando gente. Eu sei exatamente o que me espera. É uma história de horror. Especialmente no meu caso, porque eu sou qualificado como putinista, eu escrevia para a mídia russa, tudo isso. E tudo está banido, né, na Europa. Paris, inclusive. Né? A matilha woke toma conta de Paris. Mas a gente não sabe ainda, é muito cedo. Zemmour, Le Pen... e Pécresse e Mélenchon vão explorar isso ao máximo. E agora, eu diria que os 4 têm, dependendo do PR deles, da campanha de PR de cada um deles, eles têm excelente oportunidade de minar Macron. A única coisa que o Macron tem a favor é que ele mesmo disse que a OTAN era Return of the Living Dead, né? Brain Dead, ele disse. Morte cerebral. Corretíssimo. Isso ele falou há um ano atrás, 8 meses atrás, mais ou menos. É a única coisa que ele tem. Mas ele não tem um programa para vender para os franceses. Como a França vai superar o blowback, justamente, dos quais eles são um dos protagonistas. Ainda não os mais... Bom, vários vociferaram, né? Vocês lembram que o Bruno Le Maire, o ministro das Finanças, disse a semana passada que nós vamos destruir a economia russa. Foi obrigado a se retratar. E foi obrigado, veio lá de cima. Justamente porque, entre ontem e hoje, Macron dizendo abertamente às empresas francesas,
pensem 2 vezes antes de abandonar a Rússia, porque ele está vendo as repercussões de tudo isso. Então, o próprio Macron na sua campanha dizendo que a Rússia merece respeito, né? Enfim. Bom, é um mínimo, né, Leonardo? É um mínimo, ou seja, é um negócio que você não vai escutar de Scholz, não vai escutar de Biden, não vai escutar de Boris Johnson. É um mínimo. Bom, tendo em vista a tradição republicana francesa, é o mínimo de diplomacia, inclusive. Bom, então eu acho que isso pode dar uma reviravolta na corrida presidencial francesa, deliciosa de assistir. Não deliciosa para quem está morando na França e vai ter que pagar essas contas absurdas, né? Na Alemanha já estourou. Os meus amigos alemães me dizem que a conta deles de aquecimento de eletricidade é um negócio de uma multinacional já. Big picture, Pepe. Então vamos lá. Bom, esse processo todo é brutal, porque a gente chegou a um ponto de inflexão que poderia acontecer alguns anos mais tarde, mas aconteceu agora e, como é que chama? Nuançando tudo que estava em jogo até agora, que é um misto de decadência acelerada do Ocidente, que é um misto do Império estar completamente corroído internamente e numa guerra civil larval que só tende a piorar, do fato de que a Europa não tem uma política externa própria e, na verdade, é subordinada aos Estados Unidos pelos tratados assinados da União Europeia. Se você vai ler se você lê a letra pequena dos tratados, a União Europeia é subordinada à OTAN. Ou seja, toda a política externa da União Europeia depende da OTAN, que é basicamente o Império. Ninguém tem voz na OTAN como o Império. O Império mostra para os partners da OTAN qual é o caminho a seguir, o que tem que falar e o que tem que fazer. Então, isso é um problema que mais cedo ou mais tarde os europeus vão ter que se confrontar. Talvez um dos poucos que perceba o que isso implica seja Macron, com todos os seus problemas. E no caso da Rússia e da China, finalmente os americanos, eu diria desde o início do combo Biden, há 1 ano e 2 meses, né? 1 ano e 2 meses, perceberam que ou a gente faz alguma coisa barra pesada agora, solta todos os cachorros, ou a gente vai para o bueiro. Porque aí não é só... Aí é Rússia, China, integração euroasiática. É o fato deles terem percebido, talvez percebido, mas não em detalhes, de que eles estão sendo expulsos paulatinamente em diversos movimentos chaves da Eurásia inteira. E aí a gente está falando basicamente da Turquia até a Sibéria. Vai sobrar algumas, como é que chama? Alguns núcleozinhos. Japão, que continua sendo uma colônia. Coreia do Sul, em parte, pelo menos metade, continua sendo uma colônia, e agora acabaram de eleger um presidente anti-China, hiperconservador, pró-americano. Vai dar merda. Vai dar merda, Leonardo. Dar merda. Boa, excelente observação. Bom, não. Bom, eu ia te perguntar sobre a Coreia, mas ia desviar demais. É só vai dar merda, já tá bom. Aí a gente entra, mas... Bom, e Singapura, que é basicamente um porta-aviões americano ocidental no meio do sudeste da Ásia, ao lado de 2 gigantes muçulmanos, Malásia e Indonésia. Então, isso daí vai sobrar para o americano. Seria, digamos, os equivalentes, não, os anexos do Otanistão, né? Mas, quando a gente olha da Turquia até a Sibéria e tudo no meio, quando você vê a Eurásia, o grosso da Eurásia, é outra coisa, é outro mundo e já está numa nova lógica e no novo paradigma há anos. Desde antes do início das novas rotas da seda em 2013. Ou seja, os que não estão totalmente acoplados, como a Turquia, que tem uma posição extremamente complicada, aqui é o meio dessa história toda. Aqui é como se a cortina de ferro passasse aqui pelo meio da Turquia. Porque a Turquia é membro da OTAN, ainda tem uma veleidade de uma relação mais próxima com a Europa, e ao mesmo tempo ela tem que jogar o seu carro
a sua manada de bois de desenvolvimento na integração da Eurásia, que são todos os vizinhos aqui ao leste da Turquia. Então, você vê Irã, Índia, Paquistão, China, Rússia, Cazaquistão, os outros stans da Ásia Central, o Afeganistão, que está sendo incorporado aos poucos, o futuro é o comércio, e Azerbaijão no Cáucaso. O futuro é entre eles, o futuro como é que chama? Essa integração cada vez mais paulatina, organizada, conduzida por um projeto larger than life mesmo, que é as novas rotas da seda, mas também com o projeto russo, que, como ele foi codificado, inclusive pelo Sergei Karaganov, que a gente discutiu na nossa live anterior, que fez esse texto sensacional falando de como vai ser a política externa da Rússia, como vai ser a integração daqui para frente, chama-se Greater Eurasia Partnership, a grande parceria euroasiática. E os dois projetos se entrecruzam. As novas rotas da seda e a grande parceria euroasiática se entrecruzam. Tem um dos condutores que é muito mais forte economicamente, sem dúvida nenhuma, a grande potência econômica global, a China, e o outro que é disparado a maior potência militar do planeta, inalcançável pelos americanos. E isso vocês leem nos 3 livros do Martyanov detalhado, a Rússia. Ou seja, quando o Washington percebeu que isso era um processo irreversível, vamos soltar todos os cachorros. Qual é o único cachorro de peso que eles têm? Eles vão entrar numa guerra contra a China antes mesmo da reintegração de Taiwan com a China, que é algo que vai acontecer inevitavelmente? Não. A Rússia, na cabeça dos ideólogos neocons e humanitário-imperialistas americanos, é um alvo mais fácil. Na cabeça deles, isso eu reproduzo o que eles dizem, eu ouvi deles face a face vários falarem a mesma coisa. É um posto de gasolina com mísseis. Óbvio, não fizeram o dever de casa, não sabem como funciona a estratificação do produto interno bruto russo, não sabem que o budget russo de armamentos é 10% do americano, às vezes nem chega a isso, não sabem que de todo o know-how acumulado em ciência, tecnologia, engenharia russa desde a época soviética, não sabe que os russos estavam à frente da corrida espacial americana nos anos 50 e dos mísseis, esses mísseis hipersônicos, o embrião do desenvolvimento desses mísseis hipersônicos é o que eles estavam fazendo nos anos 70. Ou seja, esses caras não sabem nada disso. Mas eles achavam que, ok, então vamos acelerar o nosso projeto Ucrânia, que é usar a Ucrânia como um peão para desestabilizar a Rússia. E a provocação chegou ao ponto que, na cabeça deles, é o que eles queriam. Vamos dar à Rússia mais um Vietnã. Ou seja, por quê? Voltando ao começo da nossa conversa, né, Leonardo? Por que eles estão usando o mesmo playbook da CIA contra a Jihad no Afeganistão nos anos 80? Porque é o único que eles têm. Porque eles acham que eles ganharam naquela vez. Com condições completamente diferentes. Que era uma desagregação da União Soviética, que era uma super extensão soviética, porque eles não queriam a guerra no Afeganistão, porque, como é que chama, brigas na cúpula, Brezhnev, Andropov, tudo isso. Bom, é outra história, a gente sabe. O veredito é que, basicamente, a Rússia saiu do Afeganistão, mas não deixou o Afeganistão em caos. Ela saiu do Afeganistão, deixou o Afeganistão com um governo funcional que ainda durou 3 anos depois que eles foram embora, e aí depois começou uma guerra de intra-afegã, que aí desembocou nos talibãs mais tarde. Mas quando a Rússia saiu do Afeganistão, foi uma saída ordenada e deixando um governo no lugar, funcionando. Os americanos acham que eles não só ganharam a guerra contra a Rússia no Afeganistão nos anos 80, como o mecanismo que eles empregaram, inventado pelo Brzezinski, a Jihad, funcionou. O que eles estão fazendo agora? Eles estão fazendo uma nazi-jihad. Ou seja, eles estão usando uma internacional nazista ou neonazi de Essa vários expressão países. É muito boa, hein, Pepe? Montada na Polônia, exatamente, e usando
nazi-jihadis, que são esses caras do ISIS e do Jabhat al-Nusra, que estão em Idlib, entre esses os que chegaram terça-feira, 2 dias atrás na Ucrânia, para montar uma nazi internacional. A jihad. Tem uma pergunta aqui até sobre o Kolomoisky, o patrono do Zelensky. Ele é um financiador dessa nazi jihad também, Pepe? Indiretamente sim, Leon. Indiretamente sim, claro. Indiretamente sim. O principal é o líder do Azov. E outros oligarcas que ficam na sombra. Além, evidentemente, de gangues ucranianos. A Ucrânia é um estado falido com um monte de gangues. É como se fosse uma Líbia eslava, basicamente. E no oeste, cristã, ainda por cima. Aquela parte que era da Polônia e que a Polônia está olhando assim com um olhão enorme. Vamos pegar tudo aquilo de volta. O noroeste da... Por exemplo, voltando sempre ao mesmo ponto, a Ucrânia gigantesca que a gente vê hoje no mapa, o que é ucraniano mesmo é um cernezinho ali no meio. Tudo o resto foi anexado. Foi anexado pela Catarina Grande, foi anexado pelo Lenin, foi anexado pelo Stalin e foi anexado pelo Khrushchev, Crimeia. Ou seja, nada daquilo pertence à Ucrânia, à terra ucraniana original. Isso é uma das coisas que está, por exemplo, nesse fabuloso romance do Bulgakov, que eu recomendo para vocês todos, The White Guard, a Guarda Branca. Eu não sei se está traduzido, muita gente conhece mas aqui. Procure, eu acho, pode ser que tenha tradução brasileira. Já me disseram que o Bulgakov foi publicado no Brasil, há anos atrás. O Mestre e a Margarida é muito disseminado. Ótimo. Pepe, olha só, vamos fazer em bloco, tem muitos comentários, aí você vai respirando um pouco. Diga. Eu vou ler de 5 em 5, e aí você responde o que você acha que é adequado aqui. Vamos lá, o Miguel Silva perguntando sobre o Thomas Friedman, né? Disse que ao Putin só resta escolher como perder. Dá para levar a sério o que diz o Friedman? Que claro que não, mas esse é o problema. Por que as pessoas leem esse imbecil? Porque ele é considerado o colunista de política internacional principal do New York Times, o que não quer dizer absolutamente nada, porque tem bons colunistas de política internacional americanos que pelo menos sabem o que está falando. Esse cara é um imbecil, mas beyond tudo. E ele é reproduzido em jornais do mundo inteiro. Então, você está no Brasil, abre, sei lá, qualquer uma porra dessa daí, tem um artigo do Thomas Friedman em português. Ele escreve no New York Times. Como... É assim que for. Essa é uma psyops a longo prazo. E entra na cabeça de... Por exemplo, se você está em Nairobi, você vai ler o Thomas Friedman no jornal de Nairobi. É aterrorizador. O que sobra para nós, independentes? Mas tem um ponto interessante, Pepe. Os nichos da internet, entende? Tem um ponto interessante, porque eu acho que as pessoas, quando falam sobre essa derrota, né, partem de um princípio de que a globalização, como a gente conhece até hoje, ela é um fato, né, que jamais será vencido, superado, e que os russos, a população russa, não vai se adaptar a isso que você chama do big picture, né, que é essa nova associação euroasiática. Eu até botei na tela ali a fala do Putin, né, de que a Rússia vai emergir mais forte. Sim. Eu acho que tem muita gente pensando com o paradigma da globalização, que talvez tenha acabado, talvez tenha chegado ao fim. Claro. E sem conhecer a cultura russa, Leonardo, eles perderam 27 milhões de soviéticos na Grande Guerra Patriótica. Eles sabem o que é morte, eles sabem o que é sofrer, eles sabem o que é famílias deslaceradas, eles têm uma capacidade de resistência absolutamente inimaginável para esse Ocidente bling-bling, Louis Vuitton. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Isso é o único jeito de você entender isso é indo à Rússia, é viajando à Rússia, é falando com os russos lá. O que 99% desses imbecis que ditam política no Ocidente nunca fizeram. Pois é. Estou imaginando aqui uma revolta popular porque não tem mais Netflix, não tem mais McDonald's nem Coca-Cola. Mas você sabe que na internet russa um monte deles estavam falando: nós perdemos. Vamos assinar a rendição. Não tem mais Netflix. Não tem mais Netflix nem Coca-Cola. É isso aí.
Pepe, olha só, tem muitos outros aqui. Bom, o Alair Padovani apoiando, o Adilson dizendo que você é o melhor analista geopolítico do mundo. Fernando, a estrela na nossa roupa é a mesma que a da Rússia? Acho que ele fala sobre a estrela do PT. Cadu está dizendo, é correto dizer que a mídia ocidental lê esse império? Digamos que são primas, né? Isso. Mas só pegar esse aqui do Cadu, que eu acho que é importante. Quando você vê a mídia ocidental destacando o sofrimento do povo ucraniano, né? Ela se lixa para esse sofrimento? É só propaganda? Sim, quer dizer, totalmente. Ela se lixa porque ela escolhe que representantes do povo ucraniano estão sofrendo. Sem dúvida. Civis em toda essa área da Operação Z ou guerra, como você quer, evidentemente que estão sofrendo. Mas o que aconteceu durante os últimos 8 anos, onde os civis do Donbass inteiro eram bombardeados praticamente todo dia? Não tinha uma palavra na mídia ocidental. Não saiu na BBC. Eles são totalmente invisíveis. Inclusive, o que aconteceu? Um dos meus twitters foi censurado, entre aspas, acho que foi o primeiro, inclusive, porque eu escrevi justamente isso. Para o Ocidente, a população de Donbass é invisível. Você não pode falar um negócio desse. Não, isso não deveria motivar a censura, né? Muito estranho, porque isso é um comentário absolutamente... Sim, mas o Twitter está chegando... Só para dar uma ideia para vocês, tem uma lei na Alemanha de que você pode reportar o que for que sai no Twitter. Agora eu recebo todo dia pelo menos 2 ou 3 reportes de alemães que me denunciaram no Twitter alemão. Aí o Twitter manda uma mensagem dizendo: lemos o seu Twitter e não vimos nenhum motivo para tirá-lo do ar. Que bom, pelo menos que até agora é muito bom. Alexandre, Mercedes e Arthur nos apoiando. Adilson, o Juno está trazendo aqui uma crítica que é completamente sem sentido. Adilson está dizendo assim, não. É uma crítica de um canal que acha que você não poderia aparecer na internet. Bom, paciência, então não assiste. Quer dizer, não quer ver, não assiste. Como é que é? Adilson... Querem me cancelar também? Tem gente que quer te cancelar. Leonardo, eu já fui cancelado por gente grande, o Departamento de Estado americano. O resto é chihuahua. Tá certo. O Adilson está dizendo, há alguma possibilidade da Rússia anexar a Ucrânia integralmente? Não há esse desejo, né, Pepe? Não. Isso foi deixado explícito. A conversa informada, séria, é até onde? Ou seja, no momento, nós tendemos a considerar que tudo que era Novorossia, ou seja, Donetsk, Luhansk e o sul, incluindo toda a costa do Mar de Azov, que a Ucrânia já perdeu, a Ucrânia não tem mais acesso ao Mar de Azov, e toda a costa do Mar Negro, que vai perder eventualmente, passando por Odessa e indo até a fronteira com a Transnistria, vai perder inevitavelmente, isso seria, digamos, o embrião de uma nova Novorossia ou de um Estado independente. E a Ucrânia ia ficar com o resto, ou seja, o centro e o oeste, que a Polônia vai ficar olhando e falar, não, esse é nosso, nós queremos, etc. Mas o abacaxi é deles. Né? Então, a gente não sabe até onde vai. E justamente o Putin e a liderança russa, eles deixaram no ar até onde acaba a desmilitarização e denazificação, e especialmente até onde vão as fronteiras desse novo território, que seria o embrião da Novorossia. Exatamente. Bom, o Roberto aqui a gente já respondeu que era coesão na Rússia. A Ana Luísa pergunta qual é a sua opinião sobre o escritor turco Orhan Pamuk. Né? Se ele explica que maravilha. Nossa, olha, como cronista de Istambul, sublime. Tem, inclusive, uma edição lindíssima de um fotógrafo turco, fotos maravilhosas ilustrando textos do Pamuk. Eu acho que vocês podem achar em algumas boas livrarias de São Paulo, Rio, pelo menos. Gosto muito dele. Eu vou pedir para alguém me fazer uma ponte, eu gostaria de encontrá-lo aqui, inclusive. Vamos lá. Bom, aqui aí eu estou dizendo que a entrevista feita pelo Oliver Stone com Putin explica tudo o que está acontecendo. Sim, sem dúvida. Pede uma explicação sobre o que seria Maidan, que é a praça principal de Kiev, onde aconteceu a Revolução Colorida. Benedito Lacerda apoiando. O Maurício perguntava sobre a Índia, você já respondeu. Alexandre falando que Moon Nova Alabama é excelente fonte de informação sobre a guerra, que você recomendou na live passada. Deixa eu dar um recap para vocês todos. Não percam. Tá. Olha, o The Saker, vocês têm que ler todo dia, porque
tem não só os updates do terreno, como entre ontem e hoje eles publicaram um texto absolutamente extraordinário, que eu botei o link na minha coluna que vai sair, inclusive. É de um militar russo no terreno, explicando não só o grande, o big picture da Operação Z, o que ela significa, e eu usei, inclusive, como é que chama? Uma das expressões dele para o título da minha matéria. É um novo paradigma na arte da guerra. Na verdade, uma nova página na arte da guerra. E ele explica por quê. É sensacional. E isso é de um ponto de vista do militar, certamente no terreno, ele dá detalhes que é de alguém que está sabendo o que está rolando no terreno. E isso é um texto absolutamente brilhante. Saiu em russo, o Saker viu, e um dos, como é que chama, colaboradores, de graça, do site, traduziu, fez uma tradução excelente, e isso agora está em inglês para o mundo inteiro ler. Sensacional. Então, isso não percam. O Martianov, vocês têm que ler o blog do Martianov todo dia. Moon of Alabama também. E o Moon of Alabama tem provavelmente a melhor seção de comentários políticos da internet inteira. Vários são amigos nossos, vários colaboram na seção de comentários do Saker também. E entre analistas, super importante, tem o Gilbert Doctorow, que é às vezes difícil de achar, ele escreve menos, mas é excelente. A última matéria dele, muito importante. No meu Telegram tem um link. E entre os russos, esse é um problema. Muitos não são traduzidos, então vocês têm que ir nos canais de Telegram, e aí vocês usam Yandex, usam seja quem for para traduzir. O Yandex dá traduções excelentes de alguns dos melhores analistas russos explicando em detalhes o que acontece. Então, esses eu recomendo seriamente para vocês, para realmente o antídoto de todo o lixo da mídia otanistão, que eu imagino é o que seja reproduzido no Brasil, né, nos jornais brasileiros. Em parte, sim, vamos lá. Bom, a pergunta sobre laboratório biológico, o João do Sertão, o Luan fizeram, a gente já falou. Bruno perguntou sobre risco da guerra se expandir, o Pepe falou também sobre isso, citando a Polônia. Bruno perguntou sobre guerrilha urbana, né? Eu acho que tem a ver com essa questão do jihad nazi que você falou. Dimas a nazi internacional. Isso. Exatamente. O Alexandre perguntou sobre o que significa. Exatamente. O Alexandre perguntou sobre o que significa o diálogo Putin-Maduro. Você falou que é desespero, né, dos Estados Unidos. Não, Biden-Maduro. Biden-Maduro, exatamente. Desculpa. E uma pergunta aqui do Luiz Bolognese, se você conhece o Stephen Kotkin, que foi publicado na imprensa brasileira. Você conhece esse analista internacional, Stephen Kotkin? Não, eu conheço o Joel Kotkin, que é um cara da Califórnia. Stephen, não. Então, não. Vamos lá. E aí, passando aqui, então, só avançando aqui. Uma pergunta que chegou aqui também, olha, sobre a questão da China e Taiwan. Você falou que é inevitável a anexação de Taiwan pela China em algum momento. Por quê, Pepe? Porque foi simplesmente delimitada pelo Deng Xiaoping. Simples. Nas cartas da lei da modernização da China, as 3 unificações são Hong Kong, Macau e Taiwan. Hong Kong e Macau foi rápido, um em 97, outro em 99. E Taiwan em aberto, até 2049. Tem tempo, ninguém está com pressa, é inevitável. E isso para a liderança chinesa, todo mundo que veio depois do Deng Xiaoping, todos os membros do Politburo, seja qual for o Politburo, inclusive o atual Politburo, comandado pelo Xi, são as letras, são as tábuas da lei. É isso. Como eles vão fazer? O que a gente sabe com certeza é que vai ser pacífico. A menos que eles sejam provocados pelos Estados Unidos, interferindo diretamente dentro de Taiwan. Aí é uma guerra. Aí a guerra vai ser contra os Estados Unidos, não contra Taiwan. Por isso que eles entenderam. Veja bem, isso nos leva a um ponto muito importante. Por que os chineses entenderam o que a Rússia está fazendo com Donbass e com a Ucrânia? Que os chineses viram perfeitamente que eles foram forçados a defender uma população local que estava a ponto de ser exterminada. Acabou a história. Entenderam perfeitamente. E eles entendem quais são as áreas
de Novorossia, que são historicamente áreas russas, próximas a russas, ou, como é que chama? Povoadas por russófonos. Para os chineses, não tem nem que explicar mais do que isso. Por exemplo, se a Rússia fosse ocupar a Ucrânia inteira, evidentemente os chineses falam, opa, que é isso? Mas não é isso. Isso foi dito pelo Putin. Nós não vamos ficar aqui, nós não queremos guerra, nós não queremos ocupar nada. Nós queremos desmilitarizar, denazificar uma Ucrânia neutra, não queremos mísseis apontados contra nós, não queremos a Ucrânia parte da OTAN. Simples. Nós queremos uma finlandização da Ucrânia. Isso, para a política externa chinesa, facílimo de entender. Muito bem. Continuando aqui, Pepe, olha só, tem um comentário, porque tem só fazendo uma explicação anterior, né? Sim. Bolsonaro tem se colocado a favor do Putin, dizendo o seguinte: olha, Vladimir Putin disse que a Amazônia é brasileira. E aí chegou um comentário dizendo: Bolsonaro está usando a guerra para explorar terras indígenas, ele e seus filhos querem roubar ouro. Né? Então pode ser. E aí está dizendo que tem informações sobre isso. Bolsonaro, evidentemente, não é minimamente confiável. Né? Luísa, que está nos apoiando. Posso fazer a pergunta para você, Leonardo? Por favor. Como você lê isso? Não, olha só. Eu vejo o seguinte: quer dizer, o Bolsonaro não tem absolutamente nada para apresentar do ponto de vista econômico na sua tentativa de reeleição. Então ele quer mudar o eixo da eleição presidencial por uma questão patriótica, dizendo, olha, temos que defender a soberania da Amazônia. Só que ele entende a soberania da Amazônia de uma maneira muito particular, que é uma exploração ultrapredatória, é liberar queimadas, madeireiros, pecuaristas e a exploração mineral irrestrita, né? Pelo que está sendo dito aqui pelo comentarista, inclusive pela própria família. Então, assim, quer dizer, é usar o patriotismo como escudo para uma coisa mais extrativista, né? Mas, enfim, avançando aqui, Gisele, Léo e Pepe dando os parabéns. Tem uma pergunta muito interessante. Tem muitos pedidos aqui para que você participe de outros canais, o canal do Rogério Anitablian e do Robson. Eu não tenho tempo, Leonardo, sério, eu não tenho tempo. Eu faço isso porque eu gosto de vocês e a gente tem uma relação de quanto? 3 anos, né? 4 anos? Eu não tenho tempo. Eu recuso o convite de gente. Eu recusei um convite do Irã hoje. Com uma dor no coração porque tinha que escrever. Estou só expressando aqui o que está chegando aqui. Vamos lá. Eu peço desculpas, mas eu não tenho tempo. Vamos deixar essa poeira baixar. Quando a poeira baixar, quem sabe mais lá para frente. Porque também não. E parece que não vai baixar, né, Pepe? Não vai baixar. E aqui é o seguinte: mais pedidos para falar sobre a questão dos laboratórios, que já foi falado. Aqui também dizendo, olha, o fim deve vir mais documentos. A gente pode voltar ao tema, talvez a semana que vem, que os russos vão soltar mais documentos nos próximos dias. Exatamente. Bom, Marcos apoiando, Thalita dizendo, olha, elogiando as suas colunas no The Cradle. Enfim, quer dizer, damos parabéns por se contrapor ao Ocidente. Leonardo? Diga lá. O Cradle é um site super pequeno. Comparado com vocês, por exemplo, é uma coisinha pequenininha. Eu estou apoiando eles desde o começo. Eu estou botando, sabe, distribuindo para o mundo inteiro o que eles fazem. Está dando certo porque é só sair uma coluna, 5 minutos depois está sob ataque. Então, olha, eu peço a vocês, acompanhem. Deem um clique, pelo menos. É um site pequeno em Beirute, feito por pouca gente, mas com uma capacidade de trabalho enorme, entende? É importante que ele seja em Beirute, que ele está no meio de um foco que os americanos querem destruir. Tem a relação Beirute com muita gente no Brasil. Então, apoiem, por favor. Tá? Aliás, você está na manchete do The Cradle agora, que é exatamente esse seu artigo sobre o judô, que a gente está traduzindo aqui já. Pois é o artigo que saiu terça-feira, Leonardo, e o site foi atacado na sequência. Você virou uma figura viral, né? E é interessante, eles botaram na foto o Putin, o Maduro e o Irã, que é exatamente, você falou sobre isso, né? Você falou sobre. Mas eu recomendei a foto, Leonardo. Quando eu mando uma coluna de manhã, eu falo, olha, eu vou mandar uma coluna sobre... Quais são as sugestões de foto? Eu falei, Putin, Maduro e Raízi. Ô Pepe, já eu trago mais os comentários aqui. Sim. E peço desculpas por não ter conseguido ler todos, porque realmente assim não dá para a gente ficar cortando a todo momento. Mas eu queria te perguntar se você vê um espaço para a América Latina se encaixar no que você chama de big picture. Por quê? Porque saiu uma matéria ontem da subsecretária do Departamento de Estado
dizendo, olha, os Estados Unidos vão jogar cada vez mais pesado na América Latina, não querem perder o controle e não vão aceitar a influência chinesa, né? Então, o que você vê com espaço para a América Latina? Quer dizer, olha, eu respondo essa pergunta quando eu for ao Brasil. Sério. Aí eu vou querer conversar com você, com muita gente entre São Paulo, Rio, Brasília, para ter uma noção melhor. Falar com os meus amigos na Argentina também. No momento não dá tempo de pensar sobre isso. Não dá. Imagina, eu passo o meu dia inteiro só me mantendo a par do que está rolando entre Rússia, Ucrânia, OTAN, Estados Unidos e aqui, Turquia e Irã. Só isso daí já consome 48 horas por dia, não 24. Exatamente. Infelizmente. Mas, por exemplo, no caso de um website ou de um jornal, isso seria uma das pautas principais. E aí, como fica na América Latina, na África, exatamente. Na América Latina, na África e no resto da Ásia. Tem uma pergunta aqui muito interessante, Pepe, da Gisele, e ela pergunta assim, é possível avaliar qual será a tendência da posição do bloco OTAN e do bloco euroasiático na provável polarização Lula-Bolsonaro nas eleições de 2022? O Brasil é a joia da América Latina. Vai haver alguma atenção desses dois blocos, na sua opinião, à eleição brasileira ou não? Dos americanos, sim. Não se esqueça que esta laia democrata, Lula e Dilma, a gente sabe exatamente o que eles fizeram com Lula e Dilma, né? Então, não tenham a menor ilusão a respeito. Acho que tem que ficar repetindo isso todo dia. Eles não querem a volta de Lula, eles vão fazer o possível para um candidato que eles não têm, né? Mas eles vão sabotar isso ao máximo. E com a volta de Lula, vão sabotar de todas as maneiras possíveis e imagináveis, sem dúvida. Porque eles estão perdendo, entre aspas, a Argentina no momento. Eles não podem arcar com ter Brasil e Argentina muito próximos de novo e fora da esfera de controle absoluto deles, que é o que eles têm no momento com o Brasil. Sem dúvida nenhuma. Isso vai ser jogo de tigre pesado na estepe siberiana, sem dúvida. Certo. Olha só, falou-se muito aqui no Brasil sobre Alexander Dugin, né? E até botei o comentário errado aqui, na verdade. Que eu achei que era isso que eu tinha colocado na tela, mas era outro. E aí uma pergunta: o Dugin faz a cabeça do Putin mesmo? Não faz? Não. É um assessor? Não é? Qual que é a do Dugin? Bom, vou deixar bem claro desde o começo. Vou deixar bem claro desde o começo. Somos amigos, nos encontramos. Quando eu vou a Moscou, eu vou no escritório do Dugin, fica perto do meu hotel. Quando ele não está, eu falo com a filha dele, a Dária, que é bárbara, e ela me põe a par de tudo que acontece. Isso não quer dizer que eu seja um duguinista, ou que eu siga o Dugin. É outra história completamente diferente. Tem muitas coisas... Por exemplo, eu considero o Dugin melhor filósofo do que cientista político. Ao mesmo tempo, quando ele faz uma análise mais abrangente de um tema geopolítico específico, sem entrar, por exemplo, em alguma digressão filosófica, ele acerta em cima. E, às vezes, é um pouco reducionista, porque, na minha opinião, ele não leva em consideração o X da questão, que é a financialização e como a financialização ocidental controla o fluxo da economia mundial. Ou seja, ele precisava fazer uma crítica do turbocapitalismo. Não, isso é muito interessante. Desculpa, só pegar um ponto sobre a financialização, porque é interessante, né? Muitas pessoas perguntaram por que tantas empresas, na verdade, começaram simultaneamente a dizer: não, eu saio da Rússia, saio, e ferindo seus próprios interesses econômicos, né? Sim. Será que acima delas não está esse grande bloco da financiarização, claro, as Black Rocks da vida? Existe uma cadeia de comando, né? Lógico, você pode dizer, não, existe uma pressão governamental, imperialista, o que seja, mas é muito fácil, quer dizer, não digo que é muito fácil, mas se você chega numa Black Rock da vida, por exemplo, eu acho que você pega quase todo o capitalismo mundial. Né? Bom, eles têm ação em tudo, né, Leonardo? Eles têm ação em tudo. São acionistas de todo o mundo, literalmente. A BlackRock, a Vanguard e a State Street. Entre elas três, elas acionam tudo que é importante. E ações cruzadas, né?
Bom, o cara mais, desse ponto de vista, o cara mais importante do mundo é o Larry Fink, o CEO da BlackRock. Não tem ninguém mais importante que esse cara. Ele gere, né? Ele manage. Administra. Né? Ele gere trilhões de dólares. E cresce exponencialmente, viu? Porque essa bolha financeira vai se expandir. Não eram 2 trilhões, 5 trilhões, agora, 9 trilhões, 10 trilhões. O mais interessante é que é justamente o que eles estão pensando agora. Se essa crise foge de controle e dá um misto de hiperinflação nos Estados Unidos, de crise do petróleo infinitamente superior à crise de 1973, crise de, como é que chama, de alimentação, tudo isso junto, o perfect storm, né? E aí desaba a pirâmide de derivativos, que é o que segura, entre aspas, o sistema financeiro internacional, todos eles vão para o buraco ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que, por exemplo, a gente já ouviu, tem uma newsletter que eu costumo receber, às vezes vem para extras. O Jamie Dimon está preocupado com isso, JP Morgan. Ele está com muito medo do perfect storm. O Ray Dalio, que é um dos maiores investment bankers do mundo, já falou várias vezes, esse negócio vai acabar mal, vai ter uma guerra civil e vai estourar para todo mundo, inclusive para nós. Então, os Masters of the Universe financeiros, eles estão com medo. Outra coisa super importante para vocês todos, eles não estão a bordo dessas sanções indiscriminadas, porque eles sabem do blowback. Em Nova York, alguém em Nova York já me disse que o JP Morgan, eles acham um absurdo disso. Eles estão botando pressão em cima dos democratas. Escuta, segura, não é por aí. Vocês vão assassinar a nossa economia também. Com isso. Exatamente. E aí, Pepe, você tem alguma estimativa de tempo para esse conflito? Quer dizer, quando o Romeu fala, dá para a Rússia ganhar essa guerra em mais um mês? Porque você falou, olha, não tem interlocutor, né? Não tem interlocutor. Número 1, não tem interlocutor. Número 2, a guerra podia acabar agora com um telefonema do Zelensky. Um telefonema, é o que basta. Que é justamente isso que os americanos estão impedindo de qualquer maneira. Ele não pode se render de qualquer maneira, porque aí o plano A americano, que é a guerrilha a longo prazo, desaba. Então, o que vai acontecer? Os russos vão perder a paciência no meio desse processo nas próximas semanas e soltar uma ofensiva pesada? É uma possibilidade, mas eles não querem vítimas civis. A diretriz, desde o começo do Estado-Maior das Forças Armadas russas era minimizem ao máximo que puderem vítimas civis. Mas isso já está mudando. Muito importante. Essa semana, ontem, se não me engano, e como é que chama? A diretriz, o decreto está nos diversos sites russos. O Zelensky assinou um decreto dizendo que todo cidadão ucraniano agora está autorizado a pegar em armas para, entre aspas, defender a nação. Ele soltou os prisioneiros, Pepe. Ele soltou os presidiários também. Sim, você tem razão. Antes ele soltou os prisioneiros, mas isso que ele assinou ontem, ele transformou a população inteira, Leonardo, em combatentes. O que isso significa na prática? Não existem mais civis inocentes na Ucrânia. Ou seja, todos viram automaticamente alvos. O que isso pode gerar como resposta do alto comando russo? Então o que a gente não queria fazer antes, que eram perdas civis em massa, agora a gente está autorizado pelo próprio inimigo. São todos combatentes, a gente pode limpar essas áreas urbanas que estão cercadas no momento. Por exemplo, Kiev está cercada, Mariupol cercada, Kharkov cercada. Eles podem, vamos soltar o desinfetante agora pesado. Quem estiver no meio... Claro, do ponto de vista... Os russos não querem chegar a esse ponto, mas eles podem ser forçados a esse ponto se não houver uma rendição explícita das Forças Armadas ucranianas e se o que está acontecendo entre esses comandantes separados, sem contato entre eles... coordenados não, comandados pelos batalhões Azov, pelos neonazis, se recusam a se render. Então, isso é um problema que está a cada dia que passa é mais grave.
que pode gerar um ponto onde o único jeito de acabar rapidamente essa campanha é exterminar esses caras. E aí vai ter perdas civis pesadas, porque eles estão trincheirados e usando os civis como é que chama? Escudos. O Lavrov falou isso hoje aqui na Turquia, explicitamente. A gente sabe exatamente onde eles estão e eles estão usando civis como escudos, que é o mesmo modus operandi do ISIS Daesh na Síria. E onde você acha que se aprende isso, Leonardo? Dos mesmos masters, que só tem um playbook. A guerrilha urbana desses caras é sempre a mesma. É a que eles ensinam na América Latina, que eles ensinavam na África e que eles ensinam para esses jihadistas de aluguel no Middle East. É a mesma coisa. Então, como é que chama? O Estado-Maior russo está mantendo um sangue frio enorme. Ordens lá de cima, né? Putin, Gerasimov, Shoigu. Mas pode chegar um ponto onde, escuta, vamos acabar essa história de uma vez? A gente sabe que não vai ter discussão política, a gente não sabe que não vai ter edição, a gente sabe que esses caras vão querer prolongar isso ao máximo. E nós não queremos. O Pepe, a gente já bateu aqui as 2 horas tradicionais, tem muitas perguntas, não sei se você quer responder, você quer fazer uma amarração final aqui. Eu preciso ir, são 9, para mim é não, 9 são da 9 noite. horas. Não, então acho que é melhor assim, quer dizer, eu peço desculpas aqui para o pessoal, fechando aqui com o Carlos Eduardo Cabelo, dizendo, ótima entrevista, parabéns aos envolvidos, mandando um abraço de Cuiabá, Mato Grosso, gente do Brasil inteiro. E aí, acho que, enfim, quer dizer, você deu um belíssimo quadro aqui de tudo que está acontecendo. Faltou muita coisa, Leonardo, desculpe, a gente precisa mais tempo para ter mais detalhes, né, no fundo. Não, mas foi muita informação, tem muita informação. Bom, para fechar, ninguém queria essa guerra. E essa guerra foi forçada pelos americanos em cima da Rússia. E é impressionante, porque você vendo como a liderança e os melhores pensadores russos lidam de uma fação quase estoica com isso, como se fosse absolutamente inevitável e como se fizesse parte do destino histórico deles contemporâneo, eles não só estavam preparados, como eles sabem e estão sabendo como enfrentar. Daí o fato do Putin falar que nós vamos sair mais fortes. E o Lavrov hoje falou exatamente a mesma coisa. Isso não é gratuito, isso vem de dentro. Isso vem de uma profunda reflexão junto com um planejamento minuciosíssimo. Claro, guerra é guerra, como a gente sabe, e tudo dá errado no meio. Tudo que puder dar certo pode dar errado também. Mas eles estão... Eu acho a maneira como eles estão conduzindo essa operação, chamada de guerra ou operação policialesca, onde o principal objetivo deles é não ferir civis e não matar civis de graça. Que é exatamente o oposto de as guerras que eu vi, por exemplo, o Iraque em 2003. Eles bombardearam tudo, destruíram a infraestrutura do país inteiro, mataram um monte de gente, depois instalaram uma ocupação e continuaram matando gente por outras maneiras. Esse é o sistema americano. E é o sistema vendido na Netflix, que os russos não têm mais. É o sistema que ganha Oscars. Não é assim. Uma guerra, você tem que ter preocupações humanitárias também. Os russos têm preocupação humanitária com essa guerra, porque eles sabem, fundamentalmente, que é uma guerra que lhes foi imposta contra um povo irmão. Qual é o objetivo de eslavos matarem eslavos? Nenhum. Quem lucra com isso? Os anglo-americanos e os chihuahuas europeus. Então, isso é muito grave, porque o subtexto de tudo isso, a sanção, a histeria das sanções que veio do otanistão inteiro, demonstra que, para os ocidentais, os russos são uma raça inferior e os eslavos são uma raça inferior. Tem vários exemplos históricos disso, não é só com Hitler. Vários exemplos históricos. O meu amigo Saker, mais uma vez, a definição dele é excelente. Snow niggers, negros da neve. Essa elite dirigente americana e europeia vê os russos como negros da neve.
E são muito poucos, é uma elite intelectual na França, na Alemanha, na Itália, que entende o poder da civilização russa, da cultura russa, das coisas absolutamente extraordinárias. Está ditando policy, escrevendo e ordenando que essa guerra tinha que acontecer, que são esses... Eu vou me conter para não soltar adjetivos impróprios. Em Washington, que é um povinho vagabundo que não sabe nada de história, de geografia, de cultura, e que, ainda por cima, despreza o outro, no sentido de Lévi-Strauss. Eles nunca leram Lévi-Strauss, eles nem sabem o que é o outro. Então, para eles, todos os outros, ou o outro, inclusive nós, latino-americanos, nós somos expendable. Isso é muito triste, porque a gente está vendo que na Europa tem eco. Hoje, em 2022, sabe, não aprenderam da luta contra o nazismo, estão apoiando um bando de neonazis dementes instrumentalizados na Ucrânia, e não percebem isso. Então, tudo isso é uma tristeza absolutamente... Parece o final da Morte em Veneza do Thomas Mann. É melhor você sentar na cadeirinha no Lido e morrer, e esquecer tudo isso, porque é muito estúpido. Vamos ver. Vamos acompanhar os próximos acontecimentos. Eu queria te agradecer muito. Quase uma maratona aqui. Fantástico. E até a próxima oportunidade. Obrigado a todos que assistiram. Valeu, gente. Salam aleikum, todo mundo. Aleikum salam.